Olá, estamos chegando pela TV Cidadã com mais um TC News 35.2, TV aberta. Você fica bem informado assistindo a programação da TV Cidadã. E se você perdeu algum vídeo da nossa programação, quer ver de novo, vai lá na nossa página no YouTube, TV Cidadã Alagoas, e assiste o vídeo que você quiser. Além de você quiser assistir a programação ao vivo da TV Cidadã, nós temos aqui na cidade de Maceió, em todo o estado, o stream da TV Cidadã em vários sites de notícia que você assiste a nossa programação ao vivo. Agora, dando sequência às entrevistas com os nossos representantes em Brasília do Senado, eu entrevistei a semana passada o senador Rodrigo Cunha. E agora é a vez do senador Fernando Collor também conversar com a gente, bater um papo com a comunidade, bater um papo com a sociedade e falar do trabalho também que ele vem executando lá em Brasília em pró da cidadania do povo do nosso estado. Senador, seja bem-vindo e eu vou começar falando de um post do senhor no Twitter. Aí em sua fala, o senhor fala que o site Terra, inclusive, reproduziu isso, que o senhor fala que já viu esse filme e não é bom. O que é que o senhor quis dizer com isso, senador? Muito, meus cumprimentos a todos, aqueles que estão ligados na TV Cidadã, o meu abraço a todos, meu abraço a você, Valtenor, a sua equipe, pelo grande trabalho que vocês vêm realizando. É o que eu venho dizendo da minha preocupação. Eu acho que o Brasil o que necessita agora, nesse momento, é de união, de entendimento, da busca de consenso, de abertura de diálogo. Todos aqueles que estamos envolvidos, e somos todos rigorosamente, não somente no Brasil como no planeta, precisamos manter relações boas, fluidas, para que nós possamos suportar essa pandemia que se abate sobre nós, que é uma pandemia de um inimigo invisível, para o qual nós não temos armas para combatê-lo. Nós não temos remédios para combater a pandemia, não se conhece nenhum medicamento próprio para isso, não se tem vacina. A única recomendação que nós temos viável é a do distanciamento social e a do isolamento social, mas que ao mesmo tempo conflita com um fato muito sério, que é das pessoas ficarem sem trabalhar, as que estão desempregadas e aquelas que não devem sair de casa porque atendem à recomendação das autoridades. Então, para essas pessoas, o governo federal, a União, precisa dotar recursos e destinar recursos para elas poderem sobreviver a esse momento. A Caixa Econômica tem feito um bom trabalho nesse sentido, junto com a Dataprev, o governo federal é que está por trás disso, vai destinar para mais de 50 milhões de pessoas aquele auxílio emergencial de R$ 600, R$ 1.200, R$ 1.800. Ainda ontem no Senado nós terminamos de votar um projeto em que incluímos mais categorias profissionais que estavam também esperando esse auxílio emergencial. Enfim, então são várias categorias profissionais. No meu Instagram, quem quiser seguir, pode buscar, que tem todas as categorias lá relacionadas. Enfim, mas para tudo isso dar certo, é necessário que haja união, que haja entendimento. E o entendimento na órbita política. O presidente da República é o líder político da nação. Como líder político da nação, ele tem que fazer política. E fazer política pelos canais institucionais, pelos partidos políticos e pelos políticos. Isso não tem nada de errado, isso faz parte da democracia, em qualquer lugar do mundo é assim. Agora mesmo em Israel, nós estamos assistindo uma prova disso. Quer dizer, um ano sem primeiro-ministro eleito, 3 eleições em um ano para a escolha do primeiro-ministro, agora é que se conseguiu, mediante o quê? Um acordo entre aqueles dois que ficaram praticamente empatados na disputa final. E houve um acordo. E o acordo qual foi? Bom, vamos dividir aqui o nosso, que seja lá o ministério deles, vamos dividir aqui, você fica com esse ministério X, Y, Z, eu fico com esse aqui A, B, C. Enfim, uma negociação transparente, aberta, à luz do dia, não há nenhum pecado nisso, isso faz parte do processo democrático. Então, ao líder político da nação, que é o presidente da República, cabe realizar esse trabalho. Cabe, sobretudo, como comandante, chefe supremo das Forças Armadas, e ele que é um militar tem consciência disso, sabe que para entrar numa batalha, o general precisa ter uma voz de comando única.
É preciso que todo o seu Estado-Maior esteja perfeitamente acordado com ele para as tarefas que vão ser executadas por cada um nas batalhas que vão ser É enfrentadas. como. E esse Estado-Maior são os seus ministros. Agora, um ministro fala uma coisa, o presidente fala outra, isso gera na sociedade uma dúvida muito grande do que fazer. Então, é nesse sentido que eu venho falando que é necessário que haja essa articulação política, porque esse filme eu já vi, o filme da falta que eu tive de articulação política junto ao Congresso Nacional, que não me permitiu ter a solidariedade dos congressistas, no caso, que foi durante meu processo de afastamento. É por isso que eu disse, esse filme eu já vi e não gostei do que vi. Presidente, senador, pelo que o senhor passou, né, e o senhor falou com bastante clareza, eu encaro assim, como um técnico que não se entende com o time, né? Como um síndico que não se entende com os condôminos. É o que está parecendo, não é verdade? Então Exatamente. a casa gera uma insegurança geral, porque a sociedade fica esperando o resultado de vocês aí que comandam, dos deputados, dos senadores e o comandante, que é o presidente da República, né? Quando a gente vê o presidente da República não tem um entendimento bom com o seu próprio ministro da Saúde, como aconteceu, né, no ministro anterior, então fica preocupado. E a gente torce, e eu tenho certeza que o senhor torce para isso, é que o Brasil dê certo, que o Brasil saia dessa crise, não é verdade, presidente? Senador? Então, é verdade, exatamente isso. Todos nós estamos na torcida para que dê certo. Ninguém está querendo colocar areia nesse processo. Todo mundo querendo olhar, querendo transformar esse processo mais tranquilo, mais fluido, mais concatenado, mais coordenado, e para isso necessita apenas o presidente da República chamar o feito à ordem, coordenar as atividades que o país e a União como um todo deve estar encetando nesse momento para nós combatermos um inimigo que não é somente inimigo nosso no Brasil, é um inimigo planetário, que é esse vírus mortal que está levando ao desespero, a tristeza, a dor, a milhares de famílias que veem os seus entes queridos morrerem, serem enterrados em valas comuns, sem poderem sequer dar o último adeus, fazer uma oração, fazer um velório, se reunir a família em torno daquele seu ente querido que se foi, para poder com ele, enfim, fazer uma saudação, uma oração. Enfim, isso tudo é muito doído para todos nós. Nós precisamos superar essa fase. Senador, eu acompanhei, e toda a sociedade acompanhou, foi amplamente divulgado, um projeto que foi aprovado do senhor, por unanimidade, né, da questão que autoriza a doação e o combate de desperdício de alimentos. Queria que o senhor explicasse e quero aqui parabenizá-lo realmente, porque a gente observa que trabalha no dia a dia, nos restaurantes, nas pousadas, seja lá qualquer segmento de alimentação, muita comida que ia para o lixo, né, senador? Não é verdade? Então isso é importante. Então um país onde tem muita gente passando fome, né, não tinha um projeto como esse. Então eu queria que o senhor explicasse, já que esse projeto está aprovado. Muito obrigado, é uma boa lembrança, porque é um projeto que vem preencher uma lacuna seríssima que existia na legislação brasileira. Porque, como você, eu não sabia, né, acho que você também não sabia, e várias outras pessoas, a doação de alimentos no Brasil era proibida, minha gente. Proibida. Absurdo. Né? A pessoa que quisesse, como você citou, na pousada, no restaurante, os excedentes da comida, que quisesse fazer doação, havia uma regulamentação da Anvisa que proibia e multava, inclusive além da multa, com ação civil e até penal, aqueles que fizessem esse tipo de doação. Então, esse nosso projeto de lei veio acabar com isso. Então, permite a todos aqueles que queiram fazer doação de comida, naturalmente comida em bom estado de conservação, que eles possam fazer sem qualquer tipo de admoestação por parte da legislação ou por parte dos fiscais da saúde sanitária do nosso país. Além disso, nós evitamos também o desperdício de alimentos.
É impressionante num país, não é somente o Brasil, tem vários outros países também na mesma situação, no quesito desperdício. O montante de alimentos que são jogados fora, ainda há 3 dias atrás, a foto da primeira página do jornal Folha de São Paulo é de um trator, uma foto de ponta da página a outra ponta, em 8 colunas. Uma foto colorida no alto da página da Folha de São Paulo, em que aparece um trator destruindo uma plantação de hortaliças, porque com o fechamento dos restaurantes ele ficou sem ter a quem vender e estava então exterminando com aquela plantação de hortaliças para plantar um outro tipo de produto, né? Um outro tipo de legume, enfim, o que seja, de hortaliças. Então, e esse alimento poderia estar indo para a mesa daqueles que estão hoje passando fome, e que a fome está batendo a porta de muita gente. É preciso a gente ficar ciente disso. É preciso que nós nos compadeçamos com o sofrimento das pessoas, e não somente nos compadeçamos e fiquemos nessa posição passiva, mas que nós possamos ativar todos os mecanismos de que nós dispomos para poder ajudar as pessoas. Então, esse projeto de minha autoria, que foi aprovado, como você disse, por unanimidade no Senado, é um projeto que vem a calhar para que esses alimentos cheguem na ponta da linha àqueles que realmente necessitam. E é um projeto que as pessoas, para receberem esses alimentos, não vão precisar de dar CPF, de dar endereço, de dar telefone, de ter carteira de trabalho, de ser maior de 18 ou menor de 18, nada, não precisa de nada disso. Não há nenhuma interferência de instrumentos burocráticos do governo para que essas pessoas recebam esses alimentos. Elas vão receber diretamente daqueles restaurantes, daquelas companhias que fornecem alimentos para grandes empresas, grandes indústrias, hospitais, penitenciárias, o excedente dessas grandes redes de restaurantes, de fast food, todos eles é que vão fazer a destinação direta via as entidades beneficentes que todos nós conhecemos e que cada bairro conhece a sua entidade beneficente, associação de classe, associação de moradores. É por intermédio dessas associações que esses alimentos chegarão à mesa dos brasileiros que estão necessitando nesse momento tão grave da vida nacional. Isso, senador, parabéns. Realmente matar a fome é prioridade nesse momento. E também Obrigado. saúde, como a gente vê. E um projeto que o senhor lançou também a semana passada, que repercutiu na mídia, é a questão da pausa do financiamento do imóvel da casa própria, principalmente pela Caixa Econômica Federal. A Caixa lançou em março, dizendo que você poderia pausar, realmente isso acontece, né? Mas muitos mutuários não sabiam que essa pausa acontece, mas quando ele retorna o seu pagamento da sua prestação, ela viria com juros, correção e ainda o saldo devedor aumentaria. Então, o senhor teve uma iniciativa, está com esse projeto, a gente espera, vamos falar agora que seja também aprovado por unanimidade pelos seus colegas, que projeto positivo, é importante que a bancada se una, todos os senadores, porque isso vai beneficiar, são milhões de mutuários, minha gente, que está passando por um momento de fragilidade, né? Porque vai separar aquele dinheirinho da pausa, segurar um pouco tal, e aquele que perdeu o emprego, está agoniado, e o senhor lançou esse projeto, eu gostaria que o senhor explicasse, né? Essa pausa agora do senhor, que é sem juros e sem multa. Isso que é importante para o mutuário que está nos assistindo. Foi isso. Esse projeto, Valtenor, ele visa exatamente corrigir um erro, um equívoco da medida provisória que foi editada pelo governo federal no último dia 22 de abril de 22 de março, né? 22 de março, Foi março. De 2020. No dia 22 de março de 2020, o governo federal editou uma medida provisória tratando exatamente dessa questão, dizendo que os mutuários da Caixa Econômica Federal poderiam, durante o período da pandemia, e ele especificava a questão de 3 meses, eu acho que precisa ser mais, no período de 3 meses, poderiam deixar de pagar as suas prestações, voltando a pagá-las depois desses 3 meses, mas aí é que vem o nonsense, né? Poderia voltar a pagar, mas incluindo nesse pagamento juros e multa. Olha, isso não é ajuda, isso não é colaboração, ninguém pode fazer uma coisa dessa. Então, o meu projeto de lei visa corrigir
essa distorção. Então, o que é que diz o meu projeto de lei? Meu projeto de lei diz que aquele que quiser e independe do julgamento da Caixa, o mutuário que deseja suspender o pagamento das prestações que tem, mutuário pessoa física ou jurídica, é só comunicar à Caixa. Comunica e o pagamento é suspenso. Durante o período em que durar, e aí estende também o meu prazo extensivo até a decretação do fim da calamidade, que ninguém sabe quando é que vai ser o fim, então ao invés de 3 meses vai ser o fim da calamidade, e depois do decretado o fim da calamidade, o mutuário terá 90 dias para iniciar o pagamento daquelas parcelas que não foram pagas em função da grande crise que nós estamos vivendo, sem juros, sem multa, e esse montante diluído pelas prestações restantes, distribuído pelas prestações restantes que o mutuário tem com a Caixa Econômica Federal. Então esse é o nosso projeto, que eu acredito, como você, que vai beneficiar milhões e milhões de mutuários nesse momento de aperto que todos nós estamos vivendo. É preciso que o governo federal e, sobretudo, as autoridades financeiras, econômicas e o pessoal da Caixa entenda que esse projeto é absolutamente necessário e o Senado da República já está mobilizado para fazer a votação, se não na outra semana, dentro de 15 dias, tirando essa semana que teve esse feriado que atrapalhou um pouco a pauta do Congresso. Tirando essa semana, nos próximos 15 dias, nós estaremos com isso sendo votado no Senado Federal e, se Deus quiser, aprovado, porque é um projeto justo. E esse projeto, eu tenho um grande amigo, viu, Montanor, que foi ele que me orientou nesse sentido, que me deu essa dica. E eu quero agradecer aqui publicamente ao meu amigo que me deu essa sugestão e que foi realmente a sugestão que eu acolhi com muito gosto, e eu tenho certeza que os outros senadores e depois deputados federais irão também acolhendo da mesma maneira. Senador, também o senhor aprovou emendas para também a situação dos municípios, né? Municípios que estão aí assustados, a gente já vivia do FPM, esses recursos federais, e com a pandemia aí que complicou mais ainda. Então o senhor destinou emendas para a maioria dos municípios, independente de prefeito A, B ou C. Isso também é muito importante, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Foi uma medida também, nós destinamos vários milhões de reais distribuído entre várias prefeituras para ajudar as prefeituras nesse momento de dificuldade a enfrentar esse novo coronavírus, essa pandemia. Então, todos eles estão recebendo esses recursos, frutos de emendas de minha autoria, e eles já estão recebendo, né, como eu estava dizendo, esses recursos para dotar os seus municípios de condições mínimas para atender aqueles casos que eventualmente surgirem na sua área administrativa de pessoas infectadas pelo vírus. É outra medida difícil de se conseguir, muito difícil de se conseguir os recursos, mas graças a Deus nós tivemos acesso a um montante de recursos importantes e pudemos então fazer a distribuição imediatamente para todas as prefeituras elencadas, e essas prefeituras, independentemente da sua posição política partidária, visando somente o bem comum. Senador, queria agradecer a participação do senhor aqui pela TV Cidadã, TV Pública, o senhor também que teve participação na época, eu estava aqui, acompanhei também junto com os demais senadores da TV Cidadã, né? Esse canal que está atingindo, pequenininha, mas chegando com a comunicação fácil ao cidadão e mostrando, assim como a gente está mostrando agora, o que é que os senadores estão fazendo, o que é que eles estão aprovando, assim como vão fazer com os deputados federais, assim como vão fazer com os prefeitos, tá entendendo? Para que a população realmente tenha esse canal com seus parlamentares, né? Porque às vezes as fake news que se espalham por aí, jogam coisas que não tem nem sentido. Então, o canal direto, isso aqui é um canal direto. Então, nesse canal aqui da TV Cidadã, TV aberta, que está no YouTube, está nas redes sociais, na TV Mar, está em todos os canais de comunicação aqui do nosso estado, esse espaço de agradecer ao senhor, senador, por ter
perdido um pouquinho do seu tempo aí, que eu sei que é precioso, para dar a satisfação e explicar os projetos, né? Porque às vezes na matéria a pessoa lendo é tão rápido e assim não. O senhor está explicando, dizendo, eu espero e queira Deus que esse projeto do senhor seja, os senadores, todos juntos, independente de partido, votem favorável, né? Porque vai beneficiar milhões de mutuários e tantos outros que o senhor vem a ter. E tenho certeza que aqueles projetos que os seus colegas também apresentarem, que o senhor vê que é para o bem da comunidade, o senhor também vai votar favorável. Então, as suas considerações aqui para a gente finalizar a nossa entrevista. Muito obrigado, Tenor, a você. E eu gostaria, com a sua permissão, de citar 2 pontos importantes além. Fica à vontade, fica à vontade. Eu tenho aqui tempo, mas 2 pontos que eu considero importantes lembrar nesse momento. Um deles foi a ajuda que nós conseguimos do governo federal, quero agradecer ao presidente Jair Bolsonaro, agradecer à ministra Damares, agradecer ao ministro Onyx Lorenzoni, ao presidente nacional da CONAB, enfim, ao presidente, ao presidente da CONAB aí também em Alagoas, pela ajuda que eles deram na agilização dessa papelada no Ministério para conseguir algo muito importante, que foi a ajuda aos pequenos agricultores. Isso, então, nós estamos vendo que as nossas feiras estão às moscas, né? Não há ninguém, porque não há ninguém com dinheiro para comprar alguma coisa na feira. O que é que acontece? Aquelas frutas, hortaliças, legumes, a macaxeira, o inhame, está tudo indo para o lixo. Então, o que é que nós conseguimos? Nós conseguimos recursos via, e também o Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, conseguimos recursos para que esses produtos fossem comprados, estão sendo comprados pela CONAB, já está terminando a parte mais burocrática, vamos dizer assim, do processo, que é uma coisa rápida, porque tem um programa já estabelecido, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, via Programa de Aquisição de Alimentos, autorizado que foi por esses ministros, as CONABs locais estarão fazendo a compra dos pequenos agricultores dessa produção e, em seguida, a compra, a doação. É um programa que tem de compra e de doação, do Programa de Aquisição de Alimentos que permite isso. Então, fazendo essa doação, evita-se que esse alimento seja jogado no lixo, os pequenos agricultores mantêm a sua renda e esses produtos são distribuídos para aqueles que estão necessitando se alimentar, passando dificuldades, como nós já falamos aqui há pouco. Então, esse programa, esses recursos serão distribuídos pelas associações, pelas cooperativas, para cerca de 1.100 agricultores. 1.100 pequenos agricultores serão beneficiados em Alagoas com essa medida, porque isso nós acabamos conseguindo para o Brasil inteiro. Essa ideia que eu lancei junto aos ministérios para Alagoas acabou sendo tão bem recebido que foi estendido a todo o Brasil. Então, esses recursos estarão sendo destinados para, como eu disse, para atender a 1.100 famílias de pequenos agricultores, atendendo a 88 mil famílias em Alagoas. Esse é um projeto que já está em curso também, já está sendo atendido, e eu acho muito importante. O outro, a ajuda também que já está autorizada pelo Ministério, a ministra, inclusive, anunciou isso recentemente, quando eu já havia anunciado que isso estava resolvido, a ministra Damares, que é a Bolsa Alimentação para as famílias indígenas e quilombolas de toda Alagoas, com alimentação durante o período da pandemia. Isso também vai ser distribuído, não tem nada de governos no meio, é do governo federal para a ponta da linha, famílias indígenas e famílias quilombolas. Já está também autorizado, já está sendo feito o leilão da compra desses alimentos, e esses alimentos serão distribuídos pelas CONABs locais de todo o Brasil. É um programa também que virou, como eu disse, nacional. Em Alagoas, é a CONAB Alagoas que receberá esses alimentos, que fará a distribuição juntamente com a FUNAI. E, por fim, lembrar que, apesar de todas essas dificuldades que nós estamos vivenciando, Valtenor, nós temos um ponto a ressaltar.
que é a importância do SUS, o Sistema Único de Saúde. Poucas pessoas sabem, mas coube a mim, como presidente da República, implantar o SUS no Brasil. O SUS foi criado pela Constituição de 1988 e coube a mim, e ficou no papel, coube a mim implantar, mediante duas leis. Uma, a Lei 8080, de setembro de 1990, e a outra, a 80-142, de dezembro de 1990, que implantou o SUS em todo o Brasil. E hoje, todo esse trabalho que nós estamos vendo de assistência a milhões de pessoas, está sendo possível esse atendimento graças à rede do SUS que foi implantada lá comigo como presidente da República. E hoje são mais de 100 milhões de pessoas atendidas pelo SUS. É a democracia do país democrático do mundo que tem o maior programa de assistência pública dentre todas as democracias do mundo, é o Brasil. Então tem esse ponto positivo a ser ressaltado, que é exatamente o SUS sendo colocado à prova, apesar de não estar recebendo os recursos que são orçamentados, apesar das dificuldades que vêm a cada ano diminuindo os recursos que são repassados ao SUS, mas ele vem agora com essa pandemia, os recursos estão começando a retornar e o SUS está dando uma demonstração da sua efetividade e da sua capacidade de atendimento à população, sobretudo a mais necessitada. Eram essas três observações que eu me permitiria, com a sua autorização, fazer, como já fiz, e agradecer mais uma vez o trabalho da TV Cidadã. Vocês realmente são uma equipe que dão orgulho ao jornalismo brasileiro, ao jornalismo alagoano e nordestino, e a TV Cidadã tem dado um show de bola. Vocês são uns craques. Parabéns, e que esse programa tenha muitos e muitos anos de vida. O nosso stream, senador, já passou de 6 milhões de visualizações no mundo. Basta entrar lá no Focamundo/TV Cidadã que vocês vão conferir o que eu estou dizendo. E uma coisa que eu gostaria de salientar, quando o senhor era presidente, o senhor foi responsável também por duas coisas que eu lembro e muito jovem ainda, eu apreciei e até hoje eu guardo isso, que foi a abertura do mercado internacional, né? Brasil com o mercado internacional, e ter a coragem de chegar e dizer que os carros brasileiros naquela época eram um monte de carroças, e eram mesmo. Então foi dois projetos, duas assim, iniciativas que o senhor teve coragem de fazer. Né? Da questão do comércio internacional, né? A abertura do comércio internacional. É isso mesmo. Verdade? A abertura do comércio foi um ponto muito importante, porque o Brasil era um país muito fechado, né? Era um país que nós não tínhamos computadores, não tínhamos telefone celular, não tínhamos os carros, como eu dizia, eram carroças, né? Então, com essa abertura, nós introduzimos tudo isso, computadores de última geração, celulares, que hoje as pessoas andam com celular e não param para perguntar, vem cá, como é que surgiu o celular aqui no Brasil, né? É verdade. Então, nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Ninguém desse país sai de casa sem acompanhar do celular. Então, os celulares foram também trazidos por nós na época da presidência, os carros deixaram de ser carroças, enfim, e essa abertura comercial melhorou em todas as áreas da produção industrial do Brasil. Mas ficou essa boa lembrança que você me traz e eu realmente me lembro desse momento em que se tem essa frase e que nós podemos, então, trazer os telefones celulares. Hoje cada um tem um celular, graças a essa medida que nós tomamos lá atrás, computadores de boa qualidade, de última geração, como nós temos e vocês estão tendo aí com seus equipamentos da TV Cidadã, prova disso, não é? E também para as outras áreas das indústrias nacionais. Mas muito obrigado pela lembrança, Valtenor, e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que você me dá de poder falar a todos os ouvintes da TV Cidadã, com esse streaming de mais de 6 milhões de pessoas. Isso é um número extraordinário que vocês podem bater no peito com orgulho e dizer, nós conseguimos. Parabéns, tudo de bom para vocês.
Bom, eu conversei com o senador Fernando Collor, né? E aqui o espaço, como eu falei, está aberto para toda a bancada federal, os prefeitos também, entrar em contato com a nossa produção para que a gente bata esse papo. Foi mais um bate-papo aqui com o senador que explicou e a preocupação que ele está tendo, principalmente nesse momento do coronavírus. Eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Um abraço!